bem-vindos a mais uma aula de ciência. Que essa semana que se inicia seja uma semana abençoada, uma semana de vitórias e de conquistas, certo? Vamos iniciar nossa aula, mas antes nós temos aquela reflexão do dia, correto? Prestem atenção. A felicidade faz você ser doce, a dor faz você ser humilde, a luta faz você ser forte, o sucesso faz você brilhar, mas somente Deus faz você prosseguir. Você somos seres humanos e temos sentimentos. Esses que são tão moldados por situações em que a vida nos coloca. Quando estamos felizes, somos dóceis. Quando passamos por dor, acabamos que aprendendo a ser mais humildes. Quando passamos por lutas, aprendemos a ser mais fortes. E quando alcançamos os nossos sucessos, até brilhamos, não é verdade? Mas jamais esqueça que a vitória só vem através daquele que pode todas as coisas, que é Deus. É Ele que segura a minha mão, é Ele que segura a sua mão e nos faz vencer todas as dificuldades. Nunca esqueça disso, tá bom? Vamos agora a mais uma aula. Olá, sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Que a semana de vocês seja uma semana abençoada, uma semana produtiva, tá bom? Vamos lá com material didático, com livros de atividades, com caderno, fazendo sempre anotações. E eu quero falar que eu estou muito feliz porque a maioria dos alunos estão fazendo as correções junto comigo, tá bom? Mandem mesmo as atividades, tirem foto bem bonita, bem legível para poder a gente corrigir e fazendo as anotações, tá? Vocês estão de parabéns e não esqueçam que eu confio em vocês, que eu acredito em vocês, no potencial de cada um, tá bom? Então aqui, turma, nós vamos relatar, vamos dar continuidade falando sobre a água, né? A importância da água. Agora nós vamos relatar também falando da contaminação da água. Como vocês estão observando aqui, ó, contaminação da água, as consequências que essa contaminação pode trazer para o ser humano, né? Então a poluição dessa água aqui é a contaminação de quê? Dos corpos, né? Dos corpos de água, elementos físicos, elementos o que? Químicos, biológicos, que eles podem o que, professoras? Que eles podem ser nocivos ou prejudiciais, né, aos organismos, como as plantas, as atividades humanas, né? É uma questão muito séria mesmo, tá? Quando fala de contaminação de água, é uma questão muito séria, tá bom, gente? Então aqui, olha, já a água, ela é o quê? Ela é essencial para o ser humano, para a nossa vida, né? Ela representa cerca de 70% de quê? Da massa do corpo humano, né? O seu consumo, ele é fundamental para a sobrevivência de todo ser humano. Podemos falar o quê? Podemos sobreviver e ficarmos, no caso, 50 dias sem se alimentar, né? A gente consegue passar, no caso, mais ou menos 50 dias sem se alimentar, mas não conseguimos ficar 4 dias sem tomar água, sem o consumo da água. Então a água, ela é fundamental, né? Ela é fundamental. Eu falo assim, muitas vezes a gente esquece de tomar água, o nosso organismo ele necessita de água, né? Cada órgão tem uma porcentagem de água, então nós necessitamos de água, mas de água tratada. Conta a água poluída não pode, tá, gente? Então aqui, como tá falando, aqui, olha, que doenças podem ser transmitidas pela água? Essa doença, quais as doenças que podem ser transmitidas por essa água aqui? Vários tipos de doença que eu vou relatar, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? De que forma essa água ela pode ser poluída? Olha aqui essa pequena imagem que eu coloquei para vocês, olha aqui, olha. Essa água ela pode ser poluída por muitas coisas, gente. Por dejetos, né? Por lixo. E quem é que faz tudo isso? Quem é que contamina essa água? O ser humano.
mano, ele infelizmente, ele contamina a água, né? Ele contamina jogando o que? Lixos, dejetos, não tendo responsabilidade. E quem é que sai prejudicado? Somos nós. O meio ambiente sofre, né? Então, tudo isso é ação do homem. Aqui tem esse pequeno texto que fala sobre o quê? Metade do Brasil não tem esgoto, infelizmente, não é verdade? Mais da metade dos domicílios brasileiros não dispõe de rede de coleta de tratamento de esgoto. O acesso a esse serviço avançou de forma insignificante nos últimos 14 anos, não é verdade? Atravessando diferentes gestões federais ao ritmo, certo? Então aqui, gente, tá falando que não tem o quê? Saneamento básico, certo? Não tem um saneamento básico que seriam necessários para a população. Com tudo isso, vai gerar o quê? Vai gerar a contaminação dos mananciais e um risco, né? A qual a sociedade, os governantes, eles devem estar bastante atentos sobre isso, tá? Porque tem que ter um saneamento básico, tem que ter uma rede de esgoto adequada para toda a população, tá bom, gente? Porque isso evita muitas doenças, certo? E aqui, no caso, a água, ela não deve ser o quê? A água, ela não deve ser desperdiçada, não deve ser poluída, né? Nem envenenada também. De maneira geral, a sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento também, tá bom? Para que não se chegue a uma situação de esgotamento, tá? Ou de deteriorização, tá? Da qualidade de reservas atualmente disponível. Então, com tudo isso, nós temos que ter o que? Responsabilidade. Temos que ter consciência, tá bom? De não desperdiçar água, de não poluir a água, tá bom? Vamos lá, mais um slide? Aqui, turma, pense um pouco mais, olha só aqui. Aqui tá falando a primeira questãozinha, tá relatando o que, professora? Tá falando por que a rede de coleta e tratamento é importante para o bem-estar humano. Então, como eu coloquei aqui nessa imagem, por que a rede de tratamento é importante para o bem-estar do ser humano? Olha só, serve para quê? O serviço de água, coleta de tratamento que eu estou citando para vocês, elas levam o quê? Leva a melhorias da qualidade de vida. O que mais? Sobretudo a saúde infantil, reduz o quê? Reduz a mortalidade infantil também. O que mais? Melhorias da educação, expansão do turismo e valorização de imóveis, como eu coloquei nessa imagem. Tudo está incluindo nessa imagem. Então, a rede de coleta, de tratamento é importante sim, muito importante para o ser humano, para a população, engloba tudo isso, tá bom, gente? Aqui tá falando, além do mau cheiro, que outros problemas o destino incorreto do esgoto provoca? Principalmente provoca doenças, provoca o quê? Provoca muitas vezes enchentes. Se eu tô falando de enchentes, eu tô englobando também, eu tô me referindo a doenças, tá? Porque aí vem muitas bactérias, vem muitos vírus, né? Nessas enchentes, alagamento, né? Que consequência isso traz para a nossa saúde da população? Acabei de relatar, tá bom? Aqui, última. As pessoas que moram em locais em coleta de esgoto, as pessoas que moram em locais com coleta de esgoto, podem ser prejudicadas por conta daquelas que não têm coleta de esgoto? Você acha que pode, gente? Com certeza pode. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece? Aquelas pessoas que infelizmente não têm uma coleta de esgoto, não têm um saneamento básico, ela joga os dejetos, ela vai jogar lixo na rua, né? Ela não tem
não tem um tratamento certo do lixo, então ela vai jogando na rua. Aí vem o quê? Vem a chuva, aí vai levando para os bueiros, tem o entupimento dos bueiros, aí vem, alaga a cidade toda. E se alaga, vai trazendo o quê? Vai trazendo doenças, na verdade? Vai trazendo doenças, vai trazendo aquelas bactérias, ratos. Tudo isso vai influenciar o quê? Influencia, mexe com toda a população. Não é só com aquelas pessoas que não têm um esgoto, não têm um esgoto tratado. Mexe com toda a população, tá bom? Então, aquelas pessoas que têm o que? O tratamento de esgoto, né? Esse tratamento de esgoto se prejudicam também, tá? Se prejudicam também devido às pessoas jogarem o quê? Lixo nas ruas, o que mais? Aí, quando vem a chuva, causa as enchentes, trazendo vários entulhos, né? Vários entulhos, e quando traz esses entulhos, traz doenças, prejudicando o que? A população em geral, tá bom? Então, tudo isso aqui, ó, prejudica, tá englobando tudo, tá? Aqui vamos falar um pouquinho da amebíase, né? Essa amebíase aqui, ó, vocês estão observando aqui, ó, a amebíase, né? Vamos conhecer algumas dessas doenças relacionadas à água, a contaminação da água, que seria a amebíase, como vocês estão vendo aqui, ó, essa pequena imagem, que ela é uma doença infecciosa causada pelo protozoário. Esse protozoário é Entomoeba, né? Histolítica. Essa espécie é do gênero Entomoeba. É um parasita que ele fica no intestino humano, que é onde é o hospedeiro dele, tá? Causa o quê? Ele é causado por um micóbio chamado ameba, que se instala no intestino humano, né? Provocando o quê? Machucados de difícil cicatrização, causando vômitos, diarreia e dores no abdômen, tá? Sua transmissão acontece por meio de água e alimentos contaminados e mal lavados. Então, a amebíase, o nome popular seria ameba, né? A ameba, ela é o que? Ela é contraída através da água e alimentos contaminados, alimentos mal lavados. Justamente por isso que nós temos que ter muito cuidado, né? Porque pode causar ameba, né? Ameba é esse protozoário aqui, ó, dessa imagem que você consegue ver a olho nu? Não, professora, não consigo ver a olho nu. Nós podemos observar ele através de microscópio, tá bom? Tá aqui agora nós vamos falar sobre como conseguimos adquirir, né, essa amebíase aqui, esse protozoário. Aqui, para evitar a amebíase. Para evitar a amebíase, desculpa, precisamos o quê? Lavar, né? Lavar os alimentos, sobretudo os que estão ingeridos, como crus, como verduras e frutas. Então, turma, lavar bem, tá? Nunca pegar verdura, nunca ficar comendo na rua, tá? Tem que lavar, tem que ter aquela higiene, é fundamental, tá bom? Para poder não pegar nenhum tipo de protozoário, para não ficar doente, tá? Então, sempre lavar, não colocar a mão na boca, tá? E aqui, beber sempre água filtrada. Muito importante, beber sempre água filtrada. Pode beber água da torneira diretamente, professora? Não, não pode. Você pode pegar a ameba, você pode adquirir essa ameba, tá? Amebíase. Então, não pode, tá? A não ser que esteja filtro na sua casa, aí sim é diferente. Mas diretamente da torneira, não. Você pode pegar qualquer tipo de doença transmitida por água contaminada. Ah, mas a água da minha casa vem do tratamento, né? Estação de tratamento, sim. Vem da estação de tratamento, sim. Mas da estação de tratamento para a sua casa tem canos, não é verdade? E esses canos, será que eles estão limpos? Provavelmente não, né? É aí que vai chegar na sua casa, essa água não é totalmente tratada. Por isso que tem que ferver, tá? Se você for tomar diretamente da torneira, tem que ferver, tem que filtrar. Não tomar diretamente, porque pode causar alguma doença, como amebíase,
Tá bom, turma? Vamos continuar. Aqui vamos falar um pouco da cólera. O que seria a cólera, professora? A cólera, ela é uma bactéria, né? Ela é uma bactéria que causa o quê? Diarreia, que ela também, ela é por um micro-organismo. Esse micro-organismo aqui, ó, é chamado de Vibrio cholarium, certo? Que esse Vibrio cholarium aqui, ó, é uma bactéria que é encontrada onde? Nas fezes das pessoas contaminadas, certo? Tanto em água doce quanto na água do mar também, tá? Se estiverem contaminadas com o vibrião, elas podem se transmitir a doença. Os sintomas das cóleras seriam febre, vômitos, dores abdominais, com uma forte diarreia e desidratação grave. Então, o que leva mais à mortalidade, gente, é o que? É essa desidratação. Tem que ter muito cuidado. Então, aqui, olha, cuidado com a cólera. Quando não há um tratamento médico, ela pode matar por desidratação. Com o tratamento, a mortalidade é baixa e não passa de 1 em cada 100 doentes. Então, se não tiver um tratamento, um acompanhamento médico, ela pode levar o que? A morte, porque é a desidratação grave, né? As fezes do doente saem líquidas e com cor esbranquiçada. São perdidos vários litros de água, né? Ao evacuar. Então, essa desidratação dela, que muitas vezes a pessoa, infelizmente, pode levar até a morte, tá bom? Aqui, olha, tem essa imagem do Vibrio cholarium, né? Que ela é essa bactéria, a cólera. E essa cólera aqui, ela é transmitida por água contaminada, né? Por falta de saneamento básico, infelizmente, muitas vezes, o que causa tudo isso são aquelas pessoas mais humildes, né? Que não têm um saneamento básico, não tem uma coleta de esgoto adequada. Então, infelizmente, causa, né? Adquire essa bactéria. E dá mais, muitas vezes, na maioria das crianças é que ataca mais, é que adquire mais. Tá bom, gente? Aqui vamos falar um pouquinho sobre como transmitir, né? Como a cólera, ela transmite. Primeiramente aqui, olha, deixa eu só fechar um pouquinho aqui para vocês. Aqui, gente, olha, água doce ou do mar contaminada, certo? Frutas e verduras mal lavadas. Vocês estão prestando atenção que nós estamos falando muito de frutas e verduras mal lavadas. Isso é para você não esquecer. Tem que lavar muito bem as frutas, as verduras, tá bom? Quando a gente come comida, a gente come essas frutas aqui cruas, né? Então tem que lavar, gente. Tem que lavar mesmo, tá? Bem lavada, deixar de molho, tá? Peixe cru contaminado também, moscas e baratas. Muitas vezes você deixa a comida destampada, aí vem mosca, vem barata, passa, deixa bactéria. Isso vai transmitir doenças. Nunca deixar comida exposta, tá bom? Tudo isso transmite o que? Transmite cólera, que causa o que, professora? Que causa desidratação e diarreia, como vocês estão observando aqui, ó. Desidratação e causa diarreia também. Lembre sempre disso, tá bom? Desses itenzinho aqui, para você não esquecer, tá? A água do mar contaminada, pode ser frutas e verduras mal lavadas, peixes cru contaminado, mosca e baratas também, que podem passar por alguma comida que você deixa bastante exposta, tá bom? Então, prestem atenção nisso, tá, gente? Não pode transmitir cólera, não só a cólera, mas pode transmitir outros tipos de doenças também, tá bom? Aqui, cuidado, né? Esse cuidado aqui, qual é o cuidado que devemos tomar para a prevenção da cólera? Primeiramente, lavar com água clorada,
frutas, verduras e legumes que são consumidos crus, tá? Lavar as mãos antes do preparo ou cozinhar alimentos. Então, nós temos que ter essa higiene aqui. Lavar bem, lavar com água clorada frutas e verduras, tá? E lavar as mãos antes de preparar ou cozinhar alimentos. Não só lavar as mãos só para fazer alimentos, mas sim também temos que ter hábitos de lavar nossa mão diariamente, né? Hoje em dia nós temos que ter esse hábito mesmo, de todo tempo ter uma higiene, né, nas nossas mãos, ficar usando álcool e gel, que é muito importante, tá? Isso virou rotina na nossa vida, tá bom? Nunca para esquecer isso. Temos que ter prevenção, gente. Aqui fique por dentro. Olha só aqui. Diarreia não é o mesmo de disenteria, certo? Gente, olha só. Aqui a disenteria, ela é uma infecção do intestino grosso, como vocês estão observando aqui. Ela é uma infecção do intestino grosso que causa o quê? Que causa uma diarreia severa, tá? Com muco de sangue, tá bom? Com muco de sangue, juntamente com cólicas e dores abdominais, como vocês estão observando essa imagem aqui. Normalmente ela é provocada por água contaminada também. Então, no tanto, a diarreia como a disenteria, ela ocorre na perda de água, tá? Que se resulta com o aumento dos números de evacuações. O que diferencia uma da outra é, no caso, o aparecimento de sangue nas fezes. Essa é a única diferença que ocorre. No caso aqui, a disenteria, ela corresponde no quadro de inflamação, irritação e ardor intestinal, especialmente no colo do intestino, que inclui o quê? Inclui do abdominal, né? O que mais? Que inclui do abdominal, tenesmo, sensação de urgência, né? Para defecar, sem conseguir, certo? Evacuação frequente e o sangue, né? Sai um pouco de sangue e muco. Isso seria o quê? A disenteria, como eu coloquei aqui essa imagem para vocês, olha só. Essa imagem, isso aqui eu tô falando de disenteria. Agora vamos falar um pouco da diarreia. A única diferença da diarreia e a disenteria seria o quê? É a consequência de sangue, tá? Porque na disenteria sai um pouco de sangue e muco, tá? Frequentemente. Já na diarreia não sai, mas os dois são através da água contaminada, tá bom? Vamos falar um pouquinho da diarreia. A diarreia, gente, tá aqui ela. A diarreia é um distúrbio intestinal que provoca o quê? Dores abdominais, eliminação das fezes líquidas, e as crianças são as mais infectadas, tá? São as mais infectadas do que os adultos. Essa bactéria ela é causada dessa doença que penetra o que os organismos pela água e alimentos contaminados e por mãos sujas levadas à boca. Justamente por isso que ela é afetada mais as crianças, né? Devidamente, as crianças não têm muita noção, aí coloca a mão na boca, come alimento que muitas vezes vai comer alimento que não está bem lavado, tudo isso, por isso que afeta mais as crianças, tá? Aqui também afeta mais os adultos, mas a maioria é nas crianças, tá? Por levar mãos sujas à boca. A diarreia acompanhada de vômito, desidratação, tornando uma doença grave, podendo conduzir a pessoa até a morte. Quando a diarreia não é intensa, o doente pode ser tratado com soro caseiro, tá? Como vocês estão observando essa imagem que eu coloquei, que seria o quê? Fortes dores no abdômen, tá? E eliminação de fezes líquidas, tá? As crianças, elas são as mais afetadas, mas tudo isso gera o quê? Tudo isso é justamente de água e alimentos contaminados, tá? Que não são bem lavados. Tem que ter uma higiene, lavar bem com cloro, né?
deixar de molho para poder matar todos os micro-organismos. Nunca esqueçam disso, tá bom? Então, a única diferença da diarreia e a disenteria, no caso, gente, seria o quê? É a diferença de sangue, que na disenteria sai um pouco de muco e sangue, né? Já a diarreia não, é mais dores abdominais e também eliminação de fezes líquidas, né? E não sai sangue, tá? E fortes dores, mas as duas, elas são provocadas por água contaminadas e alimentos contaminados também, tá? Aqui vamos falar um pouco da dengue, certo? Então, nós já citamos várias doenças, né? Nós já citamos várias doenças. Há outro cujo ciclo também depende de quê? Depende da água, tá? Pois é nela que alguns insetos o que depositam seus ovos. No caso do mosquito, quando eles chegam na fase adulta, eles picam os seres humanos, né? E transmite o quê? Transmite um vírus. Esse vírus que causa doença, tá? No Brasil, a fêmea do mosquito é a Aedes aegypti, tá? É quem transmite a picada desse vírus. E transmite também o quê? Transmite a febre amarela, o chikungunya, a zika, a dengue, tá bom? Então, ela aqui, ó, ela é causada por um vírus que é transmitido pela picada de uma fêmea do mosquito, a Aedes aegypti, tá? O mosquito é escuro e rajado, tá aqui ele, listado, que vocês estão vendo aqui, olha. E branco, que ataca geralmente de dia e ele se desenvolve o quê? Em água limpa. Você pensa que ele gosta de água suja? Não, ele gosta de água limpa, tá tendo uma água parada. Água limpa, nossa, é a casa dele. Então, justamente por isso que temos que ter muito cuidado, turma. Não podemos deixar água parada, de jeito nenhum. Avalie, nessa época de chuva que nós estamos vivendo, sempre tirar essas águas paradas, deixar a água de laje acumulada? Não, nós não podemos, gente. Temos que sempre estar tirando água, esvaziando. É aquela vasilhazinha do nosso pote de plantinha que tá parada, temos que ir lá esvaziar, nunca deixar água parada, tá bom? Porque isso, ó, é a casa deles. Água limpa, parada, eles se proliferam muito rápido e isso vai prejudicar o quê? Prejudicar nós, porque eles vão passar esse vírus, eles vão picar o ser humano, não é verdade? Essa época de chuva nós temos que estar bastante atentos sobre essa situação, sobre a dengue. Tá bom? Então, esse mosquito, Aedes aegypti, ele mede entre 5 a 7 milímetros, tá bom? Essa coisinha aqui, ele mede 5 a 7 milímetros e temos que ter muito cuidado com ele, tá? Não deixar a água parada, não esqueçam disso, tá bom? Sintomas da dengue, olha só, febre alta, mal-estar, muito cansaço, dores de cabeça, nos olhos, nos músculos e nas articulações, vômito, diarreia e vermelhidão no corpo. Pode ocorrer sangramento na gengiva e no nariz, mas em casos mais graves, tá, gente? Por isso que tem que ter um tratamento logo, tá bom? Então, muita atenção sobre isso, sobre a dengue, na época que nós estamos vivendo, não deixar água parada, não esqueçam disso, tá bom? Então, gente, outra coisa muito importante também, prestem atenção. Consumir água tratada é de melhor forma de se prevenir inúmeras doenças, correto? Mas existem outras maneiras de se cuidar, tá? Algumas atitudes dependem de quê? Depende dos governos. Entretanto, muitas iniciativas devem partir da própria população, tá? Tais como, primeiramente, evitar lavar bem as mãos, né? Usar água tratada, preparar alimentos, né? Com essa água tratada, lavar bem essas frutas também, tá? Quando você chega da feira, lavar bem as frutas e verduras principalmente. Limpar a caixa d'água constantemente,
certo? Então, nós temos que ter esse hábito de constantemente estar fazendo isso, tá? Porque isso é para nossa saúde. Então, não esqueçam disso, tá? Ok? O nosso assunto vai ficando até aqui, falando sobre a dengue. Vamos continuar na próxima aula. Agora, pegue o livro didático e fazendo a atividade, tá bom? Oi, turma! Vamos lá iniciar a nossa atividade. Pegue o livro didático na página 49, tá bom? Eu estou com o meu livro, vamos acompanhar com a leitura, tá bom? Vamos lá iniciar? Aqui no livro didático, nós temos a primeira questão, a primeira atividade, certo? A página 49. Vocês estão observando o que aqui está pedindo? As afirmativas a seguir são sobre a água e sua importância. Assinale ver para verdadeiro e F para falso. E depois converta, certo? As falsas em verdadeiras. Não esqueçam disso, tá bom? Então, aqui a letra A, nós vamos falar o quê? Todo mundo acompanha comigo. A água auxilia na manutenção do equilíbrio ambiental. Se você acha que é verdadeiro, você coloca. Se você acha que é falso, você coloca, tá? E nós temos a letra B também. Todos os seres vivos precisam de água da mesma quantidade? Aí você coloca ver para verdadeiro ou F para falso. Assim nós temos a letra C, a letra D e a letra E, tá bom? A segunda questão, vocês estão observando que ao lado da segunda questão tem um pequeno caderno. Esse caderno significa o quê? Significa que você vai passar para o seu caderno, tá bom? Ah, professora, o enunciado é muito grande. O que você faz? Você faz a metade, tá? Faça a metade, que é melhor. Só para ter aquela organização no seu caderno, tá bom? Para você responder. Não esqueçam, sempre fazendo de caneta e respondendo de lápis. Então, a segunda questão você vai passar para o caderno, responder. Está falando sobre as florestas tropicais. Elas abrigam grande diversidade de vida. Em um dos motivos de sua grande disponibilidade seria o que? A água, né? Já os desertos não têm tanta espécie por serem muito secos, né? Por serem muito secos. Reflita sobre o assunto e responda as questões. Qual é a relação entre a disponibilidade da água e a quantidade de espécies de um determinado local? Você vai passar para o seu caderno e você vai responder. Terceira questão, a mesma coisa. Tem um caderno ao lado, passe para o seu caderno. Aí você pode fazer o mesmo processo que você fez no primeiro, tá bom? A quarta questão, a mesma coisa. Passe para o caderno. Ah, é muito grande o enunciado, professora. Faz a metade, responde. Tá bom, meu amor? Aqui nós temos a quarta, você vai passar e você vai falar o quê? Nós temos a letra A, letra B e letra C e D. Você vai responder conforme esse gráfico, tá? A letra A tá falando qual é a região com maior percentual de sistema de abastecimento de água sem tratamento. Aí nós temos esse gráfico aqui, aí você vai observar que esse gráfico tem o potencial. Qual seria a região? A região mais baixa. Aí você vai colocar região norte, região sul, tá bom? Isso seria a página 49. Gente, vamos falar agora da página 50. Na página 50 tem esse pequeno texto que ele fala o que, professora? Que ele vai falar sobre a falta de água em cidades, né? A falta de água em cidades tem a ver com a devastação desenfreada da Amazônia. Você vai ler esse texto, você vai marcando e você vai responder abaixo. Aí vocês estão observando que tem o caderninho ali, ó, abaixo do texto. Aí você vai passar, é preciso passar esse texto, professora, para o caderno? Não, gente, não é preciso. Só é preciso passar os anunciados abaixo, tá bom? Aqui tá falando, agora analisando o texto e a imagem, responda as questões. Letra A. Como a Amazônia influencia a quantidade de água nas cidades citadas? B. Como as árvores mantêm a umidade do ar? Letra C. Por que a preservação da Amazônia influencia todo o país? Aí você vai responder bonitinho e você vai passar para o caderno. Agora, turma, o que vocês vão fazer? Vamos, livro de atividade, professora.
Hoje vai ter livro de atividade. Você vai pegar o seu livro de atividade, certo? Pegue um livro de atividade de vocês, todos acompanhando. Vamos fazer uma atividade rapidinho, tá? Esse livro de atividade, vocês vão lá na página 12. Ah, professora, mas a senhora já passou essa página? Sim, eu passei quarta-feira, não foi essa página? Só que lembra que eu falei, gente, fazendo até a letra B. Essa 18ª aqui, deixa para a próxima aula, tá? É isso que nós vamos fazer, tá bom, gente? Isso que nós vamos fazer agora. Essa 18ª tá falando aqui. A seguir, temos algumas imagens que mostram relações ecológicas entre os seres vivos sobre as relações. Assinale a alternativa correta. Beleza, aqui nós temos A, B, C. Aí você vai agora para a página 15. Aqui na página 15 nós temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Você vai assinar uma alternativa correta, conforme está pedindo lá na página 12, tá bom? Ok, você vai marcar uma alternativa, não esqueçam disso, gente. Próxima questão, aqui tá falando, tem 2 textos. A introdução da espécie exóticas em um ambiente pode causar um desequilíbrio ecológico. A seguir, temos a descrição de 2 espécies que foram introduzidas em locais fora de sua distribuição. Aqui você vai ler esses 2 textos. Abaixo você vai falar qual é o tipo de relação de quem? Do tojo com as espécies nativas. Você vai marcar uma alternativa, gente. Ler direitinho e você vai falar qual é o tipo de relação dele. Marca uma alternativa. A próxima questão você vai ler bonitinho, né? Sobre a popularização na internet a partir dos anos 2000, né? Outro tipo de serviço de comunicação entretenimento começou a ganhar força nas redes sociais. Aí seria o quê? Que tipo de organização seria? Nós temos o quê? Nós temos A, B, C, D, E. Aí você vai marcar uma alternativa apenas. Ler direitinho o texto e você marca apenas uma. Não é para marcar 2, é uma. Então, a nossa atividade, ela fica até no livro de atividade, tá? Copiando, respondendo e podem estar me enviando que eu vou estar corrigindo com vocês e tirando qualquer dúvida.